vários projetos. Eu queria entender um pouco de onde está mais do seu coração hoje e como é que funciona esse projeto no qual você está mais conectada. Eu acho que todos eles, o ponto em comum de todos eles é a educação. É entender como que eu vou tornar o conhecimento de tecnologia, literacia digital, letramento digital, como que eu vou tornar isso acessível para o menino que está na comunidade ribeirinha na Amazônia, para a menina que está no grande centro e que não consegue ver essa possibilidade de trabalhar com tecnologia. Todos eles vão nessa linha. Enfim, acho que meu maior esforço, meu coração está nisso. Entender como que a gente vai fazer isso ser abrangente o suficiente para que ela não seja uma tecnologia que ameaça, mas uma tecnologia que liberta. Como que você tem feito isso exatamente? Como é que você leva a tecnologia para quem está mais afastado, para quem... acho que foi na palestra do TED ou em outra que você comentou que eles não te perguntavam de smartphone, te perguntavam de geladeira. A gente leva de barco, porque é o único jeito de levar. Tô brincando. Como é que é levar a tecnologia para esses locais? É muito maluco, assim, porque a gente, principalmente com nativos digitais, esse exemplo do barco, para mim, foi muito marcante, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu entrei em tecnologia por uma questão de gênero, entender como que eu ia fazer tecnologia, desenvolvimento, inovação ser appealing para as meninas. E aí você começa a entrar no Brasil, que são tantos dentro do Brasil, e aí você percebe que ali tem... O buraco é mais embaixo, sabe? Não são só meninas, é todo mundo, mas todo mundo tem smartphone, todo mundo poderia ser um potencial agente de transformação, ele só não foi exposto a isso. E essa experiência do barco foi muito maluca, porque foi tipo mó perrengue para chegar. E de fato, é fisicamente difícil de chegar lá. Tipo, a conexão é complicada, você tem que entrar num barco, a conexão é rádio, tipo, o buraco é muito mais embaixo, mas ainda assim, o smartphone chegou lá, a conexão 3G chegou lá. Então, a gente tem que se valer disso, nem que seja para levar educação de qualidade, independente da matéria. E o exemplo que eu conto, para fazer uma comparação, ninguém me perguntava o que era celular, o que era internet, o que era Facebook, WhatsApp, ninguém perguntava. Mas quando eu dei um exemplo para explicar o que era um procedimento e eu usei uma geladeira, ficou todo mundo em silêncio porque não tinha entendido o meu exemplo. Porque ninguém tinha geladeira. A galera vive de caça e eles não têm geladeira. E aquilo parecia que caiu uma pedra na minha cabeça. Eu, tipo, mano, o bro tem um celular na mão que conecta ele com o mundo e ele não tem geladeira na casa dele. Olha o nível de capilaridade que a gente chegou. E a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente só precisa começar a querer chegar lá. Porque até hoje eu não vi ninguém querer, entendeu? E é um novo inglês, assim, eu brinco. Mas quando uma criança nasce, a gente não pergunta se ela quer ler e escrever. A gente simplesmente entende que, desde o século XIX, ler e escrever é importante para que ele sobreviva em sociedade. No século XXI, eu entendo que talvez a gente tenha que perguntar, a gente não tem que perguntar se uma criança quer aprender a programar, se ela quer aprender a entender como o computador funciona, como um aplicativo é construído. Porque isso é essencial, é um conhecimento essencial. E muita gente fala, mas é impossível, nem todo mundo vai conseguir aprender a programar. Cara, todo mundo aprende a ler e escrever. Eu garanto que o tanto de músculo e neurônio e sinapse que você tem que fazer para aprender a ler e escrever, eu garanto que aprender a programar é muito mais fácil depois de aprender a ler e escrever. Então, enfim. E tem um ponto muito legal que você fez sobre isso, de aprender a programar na comparação com o inglês, em uma outra entrevista que você deu, em que você disse que isso está muito ligado a posições de liderança. Então, se eu tenho um contingente pequeno de mulheres com acesso à programação, eu estou destinando elas a provavelmente serem menos líderes em várias empresas super importantes, né? Cada vez mais importantes no futuro. E aí eu gostaria de escutar um pouco mais a sua visão sobre isso, porque imagino também que tem uma distância grande entre lá fora, que já existe um gap, e aqui no Brasil, né, que deve ter uma distância maior ainda na presença das mulheres na tecnologia e na liderança de empresas que lidam com tecnologia. Vamos conversar, então, a nosso cenário, o cenário externo, e inserção e ascensão. Acho que são duas coisas bem diferentes. Aqui dentro e lá fora, para mim, a grande diferença aqui a gente ainda está perguntando por quê. A gente não está discutindo aqui como que a gente vai mudar o mundo. A gente ainda está tentando entender e eu tenho que convencer, a duras penas, governo, empresa, whatever, que é importante ter diversidade. A gente ainda está entendendo por quê.
Eu tenho que ir lá dar palestra para falar por quê. E ninguém me pergunta como. É outro passo. Lá fora, acho que todo mundo já entendeu por quê. No Vale do Silício, principalmente. Eles já estão discutindo como, já estão testando, inteirando, repensando. Eles estão num outro nível por causa disso. Então, acho que essa é a grande diferença do aqui dentro e lá fora. Sobre ascensão e inserção, quando você aprende a ler e escrever, eu não estou te obrigando a ser roteirista, a ser escritora, a ser editor. Não estou te obrigando a trabalhar com comunicação diretamente. Eu entendo que isso é uma ferramenta importante para você. Ponto final. E daqui para frente, você ter esse mínimo de letramento digital vai te diferenciar em qualquer profissão. Então, eu acho que esse lance da liderança e da inovação, de liderar movimentos, quando você tem uma formação tecnológica, ainda que não seja profissional, um conhecimento tecnológico das possibilidades, isso te abre muitas portas. E o fato das meninas, desde pequenas, se distanciarem disso, faz com que elas percam oportunidade no mercado de trabalho como um todo, na liderança como um todo. Então, isso é muito maluco. Então, por isso que eu acho que a gente tem que não só inserir as meninas nessa área tecnológica, mas não fazer elas terem medo. Por exemplo, o Technovation, a gente separa as meninas para fazer oficina. Não porque eu não quero que os meninos aprendam isso, mas porque, nesse primeiro contato, elas precisam de um ambiente confortável. Porque é a diferença que você vê quando eu estou numa sala mista, ensinando programação para a galera. Isso, colégio, faculdade, pós-graduação. As meninas não levantam a mão, não fazem perguntas, não comemoram, não interagem. Elas são outras pessoas. Quando você se separa e fala assim, beleza, estamos num ambiente confortável, agora é só a gente. As meninas interagem, as meninas falam, as meninas não têm que provar nada para ninguém, elas podem falar, putz, não entendi nada, não sei nada. Porque ela não se sente oprimida pelo fato do menino da primeira fileira, que já aprendeu a programar antes, que ela não sabe, ela não se sente obrigada a provar para ele e nem competindo, sabe? E isso é muito, eu acho que tem muito a ver até com o índice de desistência que a gente tem nos primeiros anos da faculdade. Eu entrei sem saber nada. Apesar de ter meu pai era técnico. Eu não fui fazer técnico. Apesar de ter demonstrado interesse, nenhuma das minhas amigas fez técnico. Por quê? Porque, em geral, as meninas não fazem técnico. Todos os meus amigos que entraram na faculdade, 99% deles tinham feito técnico e já sabiam programar. Então, no primeiro ano, era tipo, nossa, mas está estudando para a prova? Af. Só que ninguém falou para a menina de 17 anos, que está com a autoestima complexa, que aquele menino está há 4 anos estudando aquilo, e por isso que ele tirou sarro dela. E que daqui 1 ano ela vai estar equiparada com ele. Entendeu? Então... Você falou que a gente não está no ponto do como aqui no Brasil. A gente está no ponto do porquê mais diversidade, porquê mais mulheres na computação e na liderança. Se você tivesse que explicar para a gente, resumidamente, o porquê de mais diversidade de maneira bem didática e bem clara, como é que seria? Hoje, a gente tem problemas que não estão sendo resolvidos. Hoje, quem faz tecnologia, apesar de ser muito cruel que eu vou falar, é um menino branco do Vale do Silício, que teve a oportunidade, desde os 5 anos, de falar de tecnologia, startup e inovação. Os problemas que esse menino tem são de relacionamento, então bomba de aplicativo de relacionamento. São redes sociais, porque tem dinheiro e tem... Enfim, tem problemas que não estão sendo resolvidos. Por exemplo, assédio sexual dentro das comunidades não estão sendo resolvidos. Revenge porn com meninas de 15 anos não estão sendo resolvidos. E quando é que uma grande empresa ou o menino branco do Vale do Silício vai chegar nesse nível de detalhe e empatia para resolver esse problema de uma maneira coerente, entendeu? A gente tem um caso muito, muito forte, que até teve bastante mídia, que foram as meninas que fizeram um aplicativo que até o Romário comentou no Senado, enfim, que era de revenge porn, porque um dos maiores problemas, elas tinham acabado de encarar uma situação super complexa, onde as meninas quase se mataram porque tiveram as fotos íntimas expostas, e elas viam tecnologia, elas abominavam ainda mais tecnologia. Só que quando foi mostrado que tecnologia podia, de fato, resolver um problema real delas, elas foram e fizeram. E hoje essas meninas têm outra cabeça, outro mindset, outro. E é esse tipo de problema que diversidade vai começar a resolver. Porque eu vou ter orientações sexuais diferentes, gêneros diferentes, classes sociais diferentes sendo representados e resolvendo os próprios problemas. Então, acho que, para mim, esse é o primeiro. E o outro é que você só tem inovação quando você tem conflito. E eu acredito muito nesses ciclos que a gente passa, que
Cara, vai ter um momento de decadência onde tem taxista brigando com o Uber, onde tem, enfim, vários conflitos até o momento em que você estabiliza e você entende qual que é a lógica. Não vai ter mudança sem dor. Não vai. Então, acho que a inovação nasce do conflito, nasce de backgrounds diferentes sendo colocados em cima de um mesmo trabalho, gastando energia em cima de um mesmo projeto. Então, diversidade, a gente precisa disso, é ter a voz da mulher representada, ou, no mínimo, ter uma voz diferente discutindo ali, entendeu? A gente estava conversando ali no sofá sobre vieses inconscientes, sobre como muitas vezes a coisa vai além do que está óbvio, do que está claro. E mesmo quem se acha muito racional, muito inteligente, é enganado por esses vieses. Então, tem o exemplo da Orquestra Sinfônica de Nova York, que depois que começou a fazer teste cego, aumentou em 50% a aprovação das mulheres. Eu queria entender como é que você vê o cenário hoje para as mulheres aqui e o que você acha que seria um chamado a ser feito para quem trabalha com tecnologia, para quem contrata, para quem decide, né? Porque tem gerações que estão chegando que não estão necessariamente no comando ainda. Eu acho que um exemplo muito fácil e que vai muito na linha da orquestra é tipo, cara, currículo sem nome, sem gênero, teste que você não precisa se identificar. Isso é um negócio que revolucionou o Vale do Silício, nesse sentido de contratação do unconscious bias, que a gente fala. Cara, really que importa se eu te entregar se eu sou um homem ou se eu sou uma mulher? Na minha cabeça, não importa. Eu acho que um primeiro chamado é tipo, cara, tentem minimizar ao máximo esse unconscious bias, que é o que a gente estava falando. Cara, hoje, a sociedade que a gente vive, a construção de gênero, a formação de opinião, whatever, associa o engenheiro a uma figura masculina. E é inconsciente. E a culpa não é porque é uma coisa... É inconsciente. Então, o recrutador é inconsciente. O exemplo do menino querer seguir é inconsciente. Então, vamos tentar. Já que é inconsciente, vamos minimizar isso. Então, o mínimo é tentar tirar impor essa declaração de gênero, de orientação. Isso eu acho que já diminui bem. E o outro é escancarar que existe. Então, acho que os dois chamados é tirar gênero e escancarar o assunto. Se você pudesse dar um só conselho que você adquiriu através dos anos e que você demorou a entender, porque às vezes a gente lê alguma coisa e não tem tanta clareza, escuta e não tem tanta clareza, mas o que seria um só conselho que você teria a oferecer para quem está começando, talvez para uma menina que está começando e que quer entrar na área de tecnologia? Eu acho que não se impor um padrão é muito forte, assim. Para mim é você não deixar que ditem as suas regras é muito forte para mim. E eu lembro até hoje como era a relação que eu tinha com roupa, com maquiagem, com essas coisas externas. No meu primeiro ano, eu só queria ser igual a todo mundo. Eu só queria ser igual aqueles 45 meninos que na minha cabeça era um padrão. E não me encaixar nesse padrão era o diferencial, era o que, de fato, ia fazer diferença na minha vida. As grandes inovações nascem da curva, da pessoa que foi lá e olhou um sistema, olhou um padrão e não seguiu ele. E aí ela achou outro que era 10 vezes melhor. Então, acho que não seguir padrões impostos é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um conselho mega cruel. Assim. Não é fácil não seguir o padrão. É muito difícil. É muito difícil. Porque você antes tem que se empoderar, que está na moda falar essa palavra. Mas eu acho que é muito forte esse lance do... Primeiro, você tem que... me deixa aqui quietinha, deixa eu ficar igual a todo mundo. Aí eu vou coletar forças, vou coletar conhecimentos. E agora que eu me sinto mais confiante, aí eu posso ser quem eu quiser. Show, faça isso. Maravilhoso. Bem legal. Eu queria que você comentasse rapidinho uma coisa. A gente estava conversando ali sobre aquela notícia que saiu do GitHub, que os códigos das mulheres, o GitHub é uma comunidade de códigos e programadores, e os códigos das mulheres têm maior índice de aprovação do que os dos homens, mas só quando elas não revelam o gênero. E você tinha um palpite sobre por que isso acontece, né? Não sei, é bem um palpite, tá, gente? Não tem embasamento científico nenhum, totalmente feeling. Mas a minha sensação, quando eu li a matéria,
foi que se aproximou muito da minha realidade que eu tinha, tipo, de no primeiro ano ser a melhor aluna da turma. Assim, eu senti uma necessidade muito forte de me provar e de provar para todo mundo que estava ali que eu merecia estar ali. Eu queria provar todo dia que eu merecia estar ali. Enquanto eu via que os meninos não era uma preocupação clara para eles. Certeza que essas mulheres só publicam código quando elas têm certeza que aquilo está muito bom. Quando aquilo está tipo maravilhoso, qualquer ser humano no mundo ia achar aquilo perfeito, ela fala assim: ninguém vai poder falar de mim. Além da carga que a gente tem de representatividade, que é o lance que eu sempre dou esse exemplo. Uma menina vai lá e bate o carro. Mulheres. Já falei, né? Mulher não dirige muito bem. Não é a Maria que não dirige bem e bateu o carro. Que é como a gente se comporta com os homens. Tipo, nossa, Joãozinho, você dirige muito mal, velho. Você não vai falar assim, homem dirige mal mesmo. Quando a menina vai lá e não vai bem em matemática, é tipo, tudo bem, querida. A menina, é normal, né? A menina não ir bem em matemática. Não! É tipo aquele ser humano pontual, descolado de um gênero de uma... Ela não tem que representar todo mundo. Tipo, todo dia eu tinha que levantar o site, deixar o servidor rodando, deixar o site maravilhoso, perfeito, não porque era obrigação da Camila, é porque eu não queria dar motivos para que nenhuma outra mulher tivesse alguma possibilidade destruída, porque as mulheres deixam os servidores cair todos os dias e... Esse lance de ter que representar uma classe é muito pesado. É muito pesado. Então, eu acho o meu chute para que do lance do código é: as mulheres são muito boas. E a gente só dá a cara a tapa quando a gente tem muita certeza que a gente é muito boa. Enfim. Acho que é isso. Falei muito. Eu estou cortando porque eu estou falando muito. Queria agradecer muitíssimo a Camila. Acima de tudo, acho que foi excelente, assim. Um ótimo pontapé inaugural para a série, o papo. Muito feliz que você pôde vir. Obrigado pelo seu tempo. Queria agradecer a todo mundo que veio da comunidade do Papo de Homem, todas as outras pessoas que vieram também. Queria agradecer Chivas por ser o mecenas da conversa. E é isso. Até uma próxima. A gente segue no e-mail, eu acho, né? Beleza. Sigam o post. Sigam o post. É isso. Obrigado. Obrigada, gente. Nem sei para qual câmera eu olho.